Olá, pessoal, primeiro ano do ensino médio, bom dia. Aqui é o professor Rafael. Estou fazendo essa aula direcionada exclusivamente a vocês, com o objetivo de melhorar esse processo de ensino e aprendizagem, que estamos tendo um pouco aí de dificuldades, né, e necessário algumas inovações nesse período que estamos vivendo. Vamos falar hoje, falar hoje sobre alguns conteúdos de língua portuguesa que, à medida que eu dou a aula, vocês podem acompanhar no livro de vocês, tá bom? Para ficar mais fácil a dinâmica da aula, certo? Vocês podem acompanhar no livro de vocês a partir da página 74, tá bom? A partir da página 74, vocês acompanhem no livro de vocês. E eu vou usar o Word como uma espécie de quadro, lousa, para o conteúdo ficar mais claro para vocês, tá bom? Bom, eu vou deixar lá no aplicativo Google Sala de Aula a correção da tarefa da última aula e vou fazer uma análise geral sobre alguns conteúdos hoje, tá bom? Vocês acompanhem aí, por favor. Serão eles: os componentes, que são chamados de termos acessórios de uma oração, certo? Que seria o aposto, vocativo, adjunto adnominal e adjunto adverbial. A primeira coisa que a gente precisamos compreender é o que seria termos acessórios de uma oração. Termos acessórios seriam aquelas expressões dentro de uma oração que a sua ausência, digamos assim, não impede na compreensão da mensagem. São expressões, são termos que estão presentes em uma oração somente para completar a informação, para deixar ela mais detalhada, certo? Termos acessórios é diferente dos termos essenciais. Quais seriam os termos essenciais de uma oração? É aquilo que toda oração tem que ter, porque senão não está correto, porque senão não está cumprindo o seu papel de informar. Que seria o quê? Seria o sujeito, predicado, predicativo. Toda oração necessariamente precisa ter um sujeito, predicado, predicativo, para que ela seja uma frase coerente e possa cumprir o seu papel de passar uma informação, certo? Já os outros termos, que são tanto quanto opcionais, seriam então termos usados somente para poder completar a frase, que seria aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial, etc. Então, se eu dou uma frase, por exemplo, ele falou com ela, ok, a frase está completa. Agora eu posso querer completar essa frase fazendo uso desses outros termos, seriam os termos acessórios. Ele, vírgula, rapaz bondoso, vírgula, falou com ela na noite de ontem. Então aí seria o quê? Seria a presença dos termos acessórios. Então a gente vai verificar cada um desses termos acessórios, certo? Vamos começar a falar do vocativo, certo? Por que do vocativo? Porque quando nós falamos do aposto, ele vai se relacionar com um dos adjuntos. Então, para a gente poder diferenciar isso. Então, vocativo vem do verbo invocar, que é sinônimo de quê? Sinônimo de chamar. Então, vamos colocar aí uma definição para vocativo. É o termo da oração que serve para chamar ou invocar alguém. Termo da oração que serve para chamar ou invocar alguém, tá bom? Então, se eu falo uma frase e eu me refiro a um determinado sujeito ou determinado objeto referente àquele sujeito e eu utilizo alguma expressão para poder invocar aquele sujeito, então eu estou fazendo uso do termo aí chamado de
vocativo, certo? Então, por exemplo, nas frases, caros alunos, abram o livro na página 78. Eu poderia simplesmente usar a expressão, a frase, poderia simplesmente usar a frase sem fazer uso do meu vocativo, né? Que seria aqui a expressão caros amigos. Continuando aqui. Então, se eu dou a frase que eu citei para vocês aqui anteriormente, caros alunos, abram o livro na página 78. Esse caros alunos é um termo um quanto tanto opcional. Se eu não quiser dizer caros alunos, eu vou estar passando mensagem do mesmo jeito, partindo do pressuposto de que o meu receptor da mensagem está falando diretamente comigo. Então, posso simplesmente dizer abram o livro na página 78. Então, esse caros alunos aqui seria o vocativo, porque é a expressão que eu estou utilizando para poder fazer o quê? Para poder invocar o meu receptor da mensagem. Similarmente, em frases, por exemplo, senhor presidente, precisamos de trabalho, né? Senhor presidente é uma forma em que o falante da frase faz uso dessa expressão para poder se aproximar do receptor da mensagem, né? Não grite comigo, Joãozinho. O Joãozinho também é um vocativo. Por quê? Porque a forma que o falante, o emissor da mensagem, utiliza para poder invocar aquele a qual a sua mensagem se destina, tá bom? Então, o primeiro termo acessório que nós vemos aqui é o vocativo, que vem de invocar, que é sinônimo de chamar, tá bom? Então, vocês têm que ser capazes de conseguir identificar em uma frase quais são os termos vocativos, caso essa frase tenha, e também o seu conceito, que é o termo da oração que chama ou invoca alguém. O segundo termo acessório que nós vamos analisar aqui é o aposto, tá? O que é o aposto? Vamos colocar a definição de aposto e aí então nós vemos a aplicação em uma frase. Aposto é um termo que se junta a outro para explicá-lo ou complementá-lo, certo? Geralmente separado por vírgula. Então, eu quero explicar algum termo a qual eu me referi em uma determinada oração e eu utilizo a vírgula para poder explicar, para poder completar esse termo que foi citado. Por exemplo, se eu digo Rafael, aliás, ontem, domingo, passei o dia estudando. Ontem, domingo, passei o dia estudando. Se eu não dizer que ontem foi domingo, eu estou passando a mensagem da mesma forma para o meu receptor. No entanto, eu utilizar a expressão domingo para me referir a ontem, eu estou fazendo o quê? Eu estou completando a minha informação de modo que ela seja mais clara para o meu receptor, certo? Outros exemplos que nós temos seria, por exemplo, eu dizer Joana, vírgula, a mãe de Carlos chamou ele para ir embora. Eu dizer que Joana é a mãe de Carlos é só uma forma que eu utilizo para poder completar a minha oração, certo? Geralmente, o aposto ele vai se equivaler ao termo ao qual ele se refere. Então, se eu quisesse dizer essa frase aqui, domingo passei o dia estudando, ela tem o mesmo sentido. Embora, se eu falo domingo, eu posso estar me referindo ao domingo da semana passada, da semana retrasada, né? Mas, na maioria dos casos, o aposto ele vai ser equivalente ao termo ao qual ele se refere. Ou seja, pode até substituir ele na frase. Se eu posso dizer, por exemplo, a mãe de Carlos chamou ele para ir embora. Não preciso citar o nome dela. Então, aposto
tenham em mente o conceito de aposto. É um termo que se junta a outro para explicá-lo ou complementá-lo, geralmente separado por grupo, tá bom? E aí a gente pode completar dizendo que é um termo na oração que pode ser usado para substituir o termo ao qual ele se refere, tá bom? Outro exemplo que eu posso citar aqui para a gente compreender que o aposto ele pode ter diferentes funções dentro de uma frase. Aprecio todos os tipos de música. Aprecio todos os tipos de música. 2 pontos. Rock, MPB, samba. Eu estou utilizando cada um dos gêneros musicais para poder explicar quais são os tipos de música a qual eu me refiro, certo? Então, aqui nesse caso, o apóstolo ele teve uma função diferente. Por quê? Porque ele veio explicando e não complementando a informação ao termo ao qual ele se refere. Então, o apóstolo ele pode ser classificado nos seguintes tipos. Tem apóstolo explicativo. Deixa eu colocar aqui por pontinho. Aí eu peço para vocês, no caderno, vocês colocar os tipos de classificação, tá bom? Dos apóstolos. São classificados em apóstolo explicativo, enumerativo, resumidor, comparativo, distributivo, apóstolo de oração e apóstolo especificativo. Então, dentro de uma oração, para eu saber qual dos tipos o apóstolo se refere, qual desses tipos o apóstolo preciso compreender qual que é o papel que ele está tendo na frase, tá bom? Se ele está explicando o termo anterior, se ele está enumerando, resumindo, comparando, etc. Então, quando nós vemos isso inserido em frases, a gente consegue perceber melhor qual que é essa importância do apóstolo na frase, tá bom? Então, aí se eu falo, aprecio todos os tipos de música, rock, MPB, samba. Eu estou utilizando para poder fazer o quê? Para poder enumerar os tipos de música que eu gosto, né? Já no outro aqui, se eu digo que Joana é a mãe de Carlos, eu estou explicando quem é Joana. Então, aí são os diferentes tipos de apostos dentro de uma frase e é necessário que saibamos identificar qual que é a função do aposto dentro da frase, tá bom? Então, olha só, vocês precisam conseguir separar de forma bem direta os termos em uma oração, termos que são essenciais ou termos que são acessórios, tá? Que 2 dos acessórios que nós então vimos até agora é o vocativo e o aposto, certo? É só vocês lembrarem que o que é um acessório? O acessório é aquilo que está sendo usado somente para poder completar ou melhorar algo, né? Então, por exemplo, quais os acessórios que uma mulher usa? Brinco, colar, brinco, colar, né? Corrente. Então, são acessórios, né? Se uma mulher deixar de usar aquilo, ela vai estar linda do mesmo jeito. Então, os acessórios em uma frase são aqueles termos que estão presentes na frase para poder completá-la. Bom? Então, aposto e vocativo são 2 desses acessórios que existem. Vamos agora analisar o adjunto adnominal e, posteriormente, adjunto adverbial. E também são termos acessórios em uma frase, possuem uma função diferente um pouco dos outros termos que nós vimos até agora, certo? Vamos lá. O adjunto adnominal, vamos conceituar ele primeiro. Deixa eu só apagar aqui o adverbial para a gente ter o espaço todo para ele.
conceito do adjunto adnominal. Caracterizar o substantivo de uma oração, certo? Caracterizar o substantivo de uma oração. Caracterizar mais do que simplesmente o substantivo. Caracterizar o núcleo do substantivo de uma oração. Quando este está no papel de sujeito da frase, tá bom? O que é o núcleo de algo? O núcleo de algo é o termo principal, aquela palavra-chave a qual se refere. Então, o adjunto adnominal são aquelas expressões, aquelas palavras que estão completando esse núcleo, ou núcleo do sujeito, ou núcleo do predicado, né? Depende do papel que ele está tendo na frase, certo? Através dos exemplos a gente completa melhor, a gente consegue compreender melhor. Se eu digo essa frase, os elogios do professor, os elogios que o professor fez incentivaram os alunos. O sujeito da frase é o quê? São os elogios, né? Os elogios é o sujeito da frase, não é isso? Quando eu digo os e quando eu digo que o professor fez, são o quê? São adjuntos adnominais que estão completando o elogio que é o sujeito da frase. Então, eu posso simplesmente dizer os elogios incentivaram os alunos, né? Eu posso simplesmente falar dessa forma. Agora, se eu digo os elogios que o professor fez incentivaram os alunos, esse os faz parte de quê? Faz parte do adjunto adnominal, e o que o professor fez também faz parte do adjunto adnominal, tá bom? Porque são termos que estão presentes na frase para poder completar o substantivo, que aqui no caso é elogios, que é o que fez com que os alunos tivessem sido incentivados, né? Ou seja, aquilo que teve a ação de incentivar os alunos, tá bom? Então, outro exemplo. As melhores receitas foram deixadas pela nossa avó. As melhores receitas foram deixadas pela nossa avó. Se eu digo as melhores, também é um adjunto adnominal. Por quê? Porque está completando receitas, que é o substantivo da frase, que foi aquilo responsável por fazer o quê? Foi aquilo responsável por que a avó, né, deixou, certo? Então, tenha em mente aí o conceito de adjunto adnominal. Vamos rever aqui novamente a definição dele. Caracterizar o núcleo do substantivo de uma oração, tá bom? Analisando frases, nós temos isso melhor. Eu digo, por exemplo, outro exemplo de frase para a gente aprender melhor. O jogador de futebol com a camisa número 10 fez o gol. Qual que vocês acham que é, o que vocês acham que é adjunto adnominal aí? O adjunto adnominal vai ser o de futebol com a camisa número 10. Tudo isso vai ser adjunto adnominal. Por quê? Porque tudo isso se refere ao jogador, que é o núcleo do sujeito da frase. Eu posso simplesmente dizer, o jogador fez o gol. Mas eu digo, o jogador de futebol com a camisa número 10 fez o gol. Tudo isso que eu utilizei aqui, eu estou utilizando para poder fazer o quê? Para poder caracterizar o jogador a qual eu me refiro. É semelhante com o que nós vimos aqui anteriormente? É semelhante com o aposto, porque o aposto, ele também, o aposto também se refere a um termo da frase. Mas o aposto vai se referir ao termo que está anteriormente. O vocativo não. O vocativo ele vai ser o adjunto adnominal, aliás. Ele vai ser para poder caracterizar o núcleo do sujeito como um todo. E o aposto não se refere ao núcleo do sujeito somente, né? O aposto se refere a qualquer expressão da frase, de uma frase, desde que esteja explicando ela. O adjunto adnominal não, tá bom?
Então, adjunto adnominal é tudo aquilo que é utilizado para poder caracterizar o substantivo da frase. E aí a gente entra no outro termo, que é o adjunto adverbial. Precisamos ter em mente que o nome mesmo aqui mesmo já introduz, né? Adverbial vem de verbo, não é isso? Advérbio é a classe gramacal que se refere ao verbo, que modifica o verbo, né? Vocês já viram isso provavelmente nas classes gramaticais, não é isso? Então, se eu digo, por exemplo, vamos conceituar primeiro, conceito, termo que traz uma circunstância ao verbo. Termo que traz uma circunstância ao verbo. Então, esse adjunto adnominal, esse adjunto adverbial, aliás, nós estamos vendo agora adjunto adverbial. Aqui em cima nós vimos adnominal, tá bom? Cuidado para não confundir. Adjunto adnominal é que se refere então ao substantivo, ao núcleo do sujeito, ao núcleo da frase. E adjunto adverbial, ele é o termo que traz uma circunstância ao verbo, correto? Essa circunstância que ele traz ao verbo depende da função, pode ter diferentes funções. E pode ser uma palavra só ou uma locução verbal, certo? Então, se eu digo, por exemplo, hoje estudei muito. O meu verbo é o verbo estudar, correto? E tanto hoje quanto muito é adjunto adverbial da frase, porque são expressões utilizadas para poder referir-se ao verbo estudar. Enquanto o adjunto adnominal refere-se ao substantivo, o adjunto adverbial vai se referir ao verbo. Nesse caso, ambos os termos são advérbios. Hoje é advérbio de lugar e muito é advérbio de modo, correto? Mas em algumas ocasiões o adjunto adverbial ele vai ser locução adverbial. Então, por exemplo, se eu digo quarta-feira ou na semana passada estudei igual um cavalo, por exemplo. Na semana passada, uma locução adverbial, que é uma expressão utilizada para se referir a um tempo, né? A um tempo específico. Ou seja, também é um adjunto adverbial composto por uma locução adverbial, certo? E esse outro termo aqui que eu utilizei, igual um cavalo, também seria uma locução adverbial, porque é uma forma que eu utilizei para dizer que eu estudei muito, não é isso? Expressão sem noção, né? Igual um cavalo, mas foi o que veio à mente. Então, ambos os termos se referem ao verbo estudar, certo? Então, tenha em mente aí que o conceito do adjunto adverbial, termo que traz uma circunstância ao verbo, certo? Eu vou passar exercícios para vocês. O restante da aula vai ser tirando dúvidas por meio do aplicativo. E eu vou deixar essa explicação no Google Sala de Aula. Para quem não conseguiu anotar no caderno, pegue lá e anote, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. E aí a gente continua, então, no aplicativo.